Olá pessoal, que alegria estar de novo com vocês para mais um episódio da OLV Cast, o podcast do Grupo Oliveira. E antes de apresentar os meus convidados de hoje, quero pedir para você que está assistindo para deixar o seu like, compartilhar, comentar, enviar para os seus amigos e, é claro, se inscrever aqui no canal da OLV e já ativar o sininho para não perder os nossos episódios. Bom, nós estamos aqui no apartamento 705 do Espaço Morale, dentro do edifício Gran Morale, com uma dupla dinâmica que eu amo de paixão, tenho uma admiração tremenda pelo trabalho deles, que é a Graciela Dallagnol e o Christian Munaro, que são da Estúdio DAG. Eles estão aqui para contar um pouquinho para nós como é que foi projetar esse apartamento decorado e trocar algumas experiências sobre a arquitetura. Graci, Christian, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. É um enorme prazer participar, de um empreendimento tão grandioso para Maravilha. Eu acho que é um marco na cidade, com certeza. E poder participar e tá levando o nome do escritório, tá mostrando um pouquinho do nosso trabalho, isso é muito gratificante. Trabalhar com a Poliana é sensacional, eu acho que a gente já tem uma trajetória bem bacana, então assim, só de se olhar, Poli, tem uma sintonia bem legal. E como sempre, o empenho, para a construtora Oliveira sempre foi muito forte, assim, a gente busca sempre uma inovação, porque a gente sabe que o cliente é exigente, e ele busca sempre estar à frente. Então, acho que vocês vão poder ver um pouquinho desse trabalho aqui e o prazer é sempre nosso. A gente agradece, o convite de sempre estar presente nos projetos que são sempre uma pulguinha atrás da orelha para trazer algo diferente e algo que vai agregar não somente ao empreendimento em si, mas e sim todo o contexto que aquele empreendimento está inserido. Inclusive, aproveito para contar para vocês que está valendo um OLV Cast exclusivo só das áreas comerciais e da recepção aqui do acesso residencial para o prédio, porque realmente está magnífico. Então, a gente vai contar para vocês também como é que foi desenhar e falar sobre essa nova concepção aqui para nossa cidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre o 705, então, do Estúdio DAG. Graciela, Christian, contem para nós como é que foi para vocês participar do Espaço Morale e desenhar esse projeto aqui exclusivo para nós. Quando a gente recebeu a notícia de que íamos fazer um decorado, eu acho que a gente pensou, aqui a gente vai conseguir fazer algo diferente, mostrar algo além que às vezes num cliente comum a gente não consegue alcançar porque não está disposto a ver aquilo pronto, Às vezes nem sempre as pessoas se dispõem a ver determinadas coisas diferentes e a gente pôde trazer algumas coisas que agregaram valor, mas fugiram do óbvio de um projeto comum, enfim. Muito por, justamente a Poli nos deixou muito livre, para projetar. Então, como o Cris falou, realmente assim, nós não tínhamos um briefing estabelecido, a gente pôde realmente buscar o que a gente acreditava para que esse espaço fosse visitado, pelos futuros moradores, porque com certeza quem vier até aqui vai se encantar, porque tá muito aconchegante, é muito gostoso, a gente tá num bate-papo aqui e a gente olha pro lado, assim, brilha os olhinhos, porque é muito legal você ver, o projeto, o trabalho todo sendo idealizado. Então, eu acho que realmente isso, assim, a gente busca sempre no nosso trabalho trazer algo inovador, que ele é pensado, ele foi pensado justamente para esse espaço. Então depois o Cris até pode falar um pouquinho sobre a planta, o layout que a gente desenvolveu, com os eixos que nós pensamos. Então assim, tudo isso faz sentido agora, a gente entende assim, que realmente a arquitetura é isso, sabe? Ela vai muito além do que a decoração pronta, Ela é pensada lá no comecinho, então aqui você identifica esses pontos de projeto que são bem fortes e aí a pessoa vem, olha, mas ela não sabe o porquê, mas tem um porquê, Então eu acho que esse trabalho está bem bacana. O cliente pensado para esse espaço é realmente um casal jovem ou mesmo
uma pessoa solteira, tanto um homem quanto uma mulher, né? Que goste das coisas diferentes, que tem um senso estético aguçado, assim, que vai querer algo diferente, não aquilo que ela vem vendo nos Instagrams da vida aí. Então, assim, é a busca realmente pelo sentido, por fazer sentido aquele lar, aquela moradia que a pessoa vai usar. Eu acho que além de fazer sentido, a gente sempre tenta buscar o potencial máximo do espaço. Então, a gente recebe uma planta, né, X. Trocar ideia, ver qual é o potencial daquele espaço, o que a gente consegue agregar mais, às vezes alguma coisinha que sempre passa desapercebida, mas você pode, né, no interiores, alcançar um potencial que às vezes lá atrás não foi pensado, desde amplitude, do próprio layout, às vezes funcionalidade, né, e o cliente que vai entrar no decorado, ele vai se deparar com esse potencial e vai agregar muito mais valor também para o espaço. Exato. Explicam para nós um pouquinho sobre esse processo criativo que vocês falaram um pouquinho de eixos, enfim, planta baixa, trazendo isso um pouquinho para o nosso público, que eles possam compreender essa construção aí, já que vocês foram deixados livres para fazer esse projeto dentro de uma arquitetura, de um layout que vocês julgassem assim ideal, né, para o espaço aqui. Nós temos 2 eixos, vou falar, Cris, e aí você complementa o projeto, enfim, que ele foi idealizado pelo Estúdio DAG. Então nós estamos numa equipe de arquitetos para justamente a gente trocar muitas ideias e fazer com que o projeto sempre seja pensado assim ao máximo para que a gente tenha um resultado bem interessante. Então nós criamos realmente 2 eixos também para que a gente tivesse mais amplitude para esse apartamento. Então, assim, quando a gente entra, a gente tem um eixo onde nós criamos um pórtico que a gente tem até o teto demarcado, o piso trazendo os mesmos tons, as portas estão pintadas do mesmo tom justamente para criar esse pórtico, e ele acaba sendo um cenário de fundo para nós que estamos aqui sentados, né? E o outro eixo é o espelho, realmente, que está na nossa frente, que também dá uma profundidade para o apartamento. A ideia é que a pessoa entrasse nesse apartamento em si, né, específico, a pessoa entra e já se depara com a copa, com a cozinha, né? Então, o nosso principal objetivo era camuflar um pouco essa parte e trazer mais atenção para o estar, para o social, enfim, para aquele ato de receber. Então, a gente dividiu no eixo horizontal, que vai da cozinha ao íntimo, e no eixo aqui de frente para nós, o do estar. Então, o espelho que está à nossa frente, ele amplia o espaço, ele dá a sensação de que a sala é muito maior, né? E dá profundidade, dá, né? Essa profundidade para o jantar, que ele é um pouco mais compacto, que é a proposta do apartamento em si. E já no outro, que a Graça citou, que o teto está pintado de azul, a gente quis criar uma ideia de uma caixa. Então a pessoa entra e ela passa por essa caixa azul, onde tem o piso escuro, a faixa de teto escuro, e a pessoa demarca que a pessoa entrou de fato nesse apartamento. Ela dá um marco de passagem, né, além de dar essa horizontalidade no outro sentido para o apartamento. E ela cria esse tapete também, né, que recebe a mesa de jantar. Ela recebe a mesa de jantar, ela demarca o jantar, ela sobe pela marcenaria da cozinha e desce novamente lá pelo banheiro social. O que eu achei bacana também nessa proposta desse volume aí, dessa caixa, né, é que normalmente a gente usa agora o gesso mais plano, sem muita informação, né? E vocês conseguiram trazer uma leve informação aqui, então, esse fechamento dessa caixa, ela é arredondada, e em outros elementos na casa aqui, ou seja, no lar, ele traz a mesma mensagem, né, desse arredondamento do teto lá do gesso que desce para a porta, que eu percebi que tem esse mesmo detalhe na cristaleira, que também traz esse mesmo detalhe na cabeceira de uma cama. Então, subliminarmente, ele está todo se conectando, independente do espaço, né? Então, achei bem bacana também. A gente gosta de diluir as coisas pelo apartamento. Então, é o arredondado na bancada, igual você falou, no cantinho da cama, na cristaleira. Então, essa diluição de determinados elementos-chave
é o que iguala, de certa forma, o projeto, traz essa homogeneidade a um projeto que seja o quarto, a sala, ou enfim, o banheiro, são todos diferentes um dos outros, mas dá para perceber que fazem parte do mesmo lar, né? E essa questão de também diluir e nunca carregar, então, demais, né? Tem um monte de detalhes, mas tudo equilibrado, sem excessos, né? Então, sem, por exemplo, ressaltar, às vezes, algum determinado elemento no gesso que daria uma quebra na amplitude. Então, a gente tem elementos limpos, planos, que fazem sem tirar a amplitude do espaço. Eu acho que o resultado de trazer um pouquinho dessa linha orgânica, né, dentro de um apartamento que ele está bem linear, né, a gente tem desde a estante, ela está bem marcada numa horizontal, então esse elemento dessa peça da cristaleira, né, saindo daquele óbvio e trazendo um pouquinho da curva, então vai dando essa leveza, né, e que nem o Cris falou, a questão do equilíbrio, você entender o apartamento como um todo, não é aquele detalhe que te chamou a atenção. Ele é gostoso, tudo tá conectado, né? Existe uma conexão sem ela ser brusca, né? É algo leve, é algo gostoso, é um apartamento que você vai permanecer por muitos anos e ele vai estar da mesma forma, ele vai continuar, né? Então a gente não busca aquela coisa assim, o que está sendo usado hoje, né? Quais os acabamentos, qual que é a tendência, essa palavra tendência não é legal usar, né? Porque justamente a gente não quer isso, a gente quer que tudo seja harmonioso, gostoso. Tem que entender a tendência, mas que ela vai estar na sua vida por pelo menos 5, 6 anos, né? Então tem que saber dosar essa tendência para que ela seja fácil de ser atualizada também ao longo dos anos nesse lar. Perfeito, isso mesmo. Para vocês, o que vocês acreditam que esse projeto, qual característica dele vai facilitar a vida, o dia a dia das pessoas que aqui virão morar? Nossa, eu moraria aqui fácil. É que tem, né, Cris, também. Não, porque você, olha só como que tá bacana, né? Eu tô na cozinha, tô fazendo um lanche na bancada, ou eu tô cozinhando, tem alguém até fazendo um trabalho na mesa de jantar, alguém tá no quarto, as pessoas que estão no quarto têm essa privacidade, porque eu tô aqui, eu não tô enxergando o quarto em si, né? Então, tá tudo muito Mas eu acho que de acordo, assim. O legal é que tem vários espaços, né? Então, Isso. tem o cantinho para leitura do lado da janela. Você tem o espaço do estar, que pode ser integrado ao social ali do jantar. Então, você vai receber alguém, puxa uma cadeira, senta no banco. Então, tá tudo integrado com a cozinha. Eu acho que essa dinâmica livre, né? Então, igual a Graça falou, tem alguém cozinhando, tem alguém jantando, fazendo home office, né? Todo mundo junto. E a questão do banco, né? Que também, olha a amplitude que deu pro espaço, né? Então você pode receber mais pessoas só por causa desse banco. Um detalhe, né? Tão importante, na verdade, porque se a gente colocasse poltronas, ia roubar mais espaço. Assim, a gente não perdeu a vista, né? Da área externa, a gente consegue acomodar 3 pessoas aqui, ao mesmo tempo, da sala, né? Ao mesmo tempo tu quer se jogar para fazer uma leitura, para tirar um cochilo. Então ele é bem despojadão, assim. É super despojado, sem formalidades e ao mesmo tempo ele é elegante, ele recebe bem as pessoas. Eu tô bem feliz. Tem algum detalhe assim que quando vocês olharam para o projeto pensaram assim, não, isso aqui é imprescindível para que seja o diferencial nesse projeto? Eu acho que para esse projeto foi a questão da marcação do infinito com o teto azul, com a faixa no piso, que eu acho que foi a diferenciação, assim. A gente tava com o problema de demarcar a sala de jantar. Como ter uma sala de jantar sem ser uma sala de jantar, de fato, num apartamento compacto. Isso. Então eu acho que essa demarcação das cores, sem pendente, apenas marcando com pequenos plafons ali sobrepostos, então demarcou o jantar sem agredir a cozinha e a sala de estar, né, sem competir entre os espaços. Exato. Eu acho que... E o teto também, ele tá azul, né, gente? Vocês entendem que isso tá gritando? Não tá. Ele tá azul, mas ele tá sóbrio, né? Então, assim,
trazer a cor, mas numa sutileza, justamente porque o apartamento é compacto, né? Então, eu acho que deu um detalhe super bacana com o luminotécnico, porque também ele ajudou muito no luminotécnico, né? Ele conduziu, né? Posicionou a iluminação também, que eu acho que é um ponto bem importante, o luminotécnico nesse projeto. É um ponto que a gente gosta, né, Cris? O luminotécnico. A gente sempre pensa na iluminação, né? Além da iluminação central comum, então sempre tentando trazer essa descentralidade que fica mais interessante, a linearidade também, então a gente tem 2 eixos aqui, mas a iluminação está ajudando, na verdade, a complementar esse eixo da estante que tem, né, bem linear, então eu acho que dá todo um toque mais aconchegante também, sem agredir com aquela luz direta. O edifício Gran-Morale é o maior edifício da nossa cidade e, junto com isso, nós trouxemos várias questões técnicas diferenciadas. Ao projetar, né, esse apartamento decorado, vocês conseguiram utilizar algumas das facilidades que a nossa forma construtiva trouxe? Com certeza, eu acho que nós mudamos muito pouco da parte da alvenaria em si, né? Então, assim, foram alterações bem pontuais, que foi na lavanderia, né, Cris? Que a gente conseguiu, até inclusive esse painel que tá fazendo fundos pro sofá, a gente conseguiu criar um espaço bem bacana, a gente conseguiu criar um armário, né? Apartamentos compactos, quanto mais espaço a gente tiver, melhor, sempre tem coisas para guardar, ainda mais em área de serviço, né? E também nós não temos nenhum empecilho estrutural no projeto em si, né? Pelo menos nós não sentimos dificuldade, né? E o tamanho dos quartos também super atenderam, assim, então a gente não sentiu necessidade. Nossa, não estamos conseguindo resolver esse ambiente, né? Então eu acho que isso nós não tivemos. Acho que o dimensionamento que veio da construtora atendeu, né? O layout inicial já atendeu de forma correta, enfim, para interiores, para alcançar esse potencial que a gente comentou antes. Eu gostaria de abordar um pouquinho cada cômodo, porque realmente tem algumas coisas que são bem peculiares, né? Conta um pouquinho pra gente, pra quem tá nos assistindo, como é que foi trazer uma cama de ferro, que fazia anos que eu não via? Cama de ferro, cadeira de palha, né? E o quarto mais fofo, na minha opinião. Cris, fala um pouquinho. Esse quarto, na verdade, a gente pensou ele para que ele fosse não caracterizado como bem um específico, um quarto de filho ou filha, mas também pudesse ser, às vezes, um quarto de hóspede, né? Se viesse a ser, por exemplo, de alguém solteiro. Então, a ideia é que fosse um quarto leve, com elementos naturais, mas sem aquela mesmice de palha em pendente ou coisa assim. Então a gente trabalhou com um pouco do painel ripado, dividindo em 2 cores, que traz essa marcação de uma cabeceira mais baixa atrás da cama. E sobreposto a isso a gente tem a cama de ferro, que é um elemento que de uns anos para cá foi retomado na arquitetura, mas sem perder a funcionalidade, né? Enfim, com uma roupa de cama bem exposta, bem arrumada, trouxe um aconchego sem ter aquela frieza do ferro, né? E junto à janela a gente tem uma bancada de apoio que a gente trouxe então a cadeira de palha, que também é um elemento fofa. Que voltou com tudo, mas é super confortável, dá essa leveza sem barrar então essa visão da janela, ali tá tudo te convida a olhar para fora, né? Então, com elemento baixo, linear, sem nada supérfluo impedindo isso. E a cama, ela resolveu bem, né? Por isso que é o todo do projeto. Então, como a gente tem essa marcação do barrado, nós queríamos uma cama que fosse vazada, né? Exato. Então, ela atendeu bem. Então, é todo um conjunto, né? Por que eu tenho barrado atrás da cama? Por que eu tenho uma cama mais leve, né? Mas trazendo uma cama diferente também para não ficar... A gente sempre trabalha nos projetos essa sobreposição de elementos. Isso. Então, sobrepor um elemento ao outro, isso enriquece o projeto sem que seja, de fato, entediante, né? Aquele painel ripado, sem nada na frente, ou enfim. A gente tem um espelho que também dá essa ideia de diferente, enfim, e uma coisa vai sobrepondo a outra. Nós temos 3 sobreposições, né? Exato. Então, assim, você olha, você não enxerga, né? Não é óbvio, mas elas estão ali. Então,
essa sutileza do detalhe que faz o diferencial. E a ideia também da cama de ferro, a cadeira de palha, justamente assim, será que o cliente, né, ou o futuro morador dessa casa, se não tivesse decorado, ele iria comprar uma cama de ferro? Ele iria comprar uma cadeira de palha? Jamais, eu acredito, né? E agora, tudo prontinho, como é bacana, você diz, nossa, que legal, eu nunca faria isso. Então essa questão de você sair do óbvio e as pessoas olharem para aquilo e falar, nunca faria, mas amei. Eu acho que isso é o que mais deixa a gente feliz, né? O impacto, né, de você entrar e se deparar com aquilo. A ideia é realmente assim, não conseguiria fazer sozinho. Um elemento legal também desse quarto é a questão do papel de parede. Né, que ele é bem suave, mas ele avança para dentro dos armários. Então a gente tem um armário compacto, mas bem dividido, com portas de vidro, e no fundo dele então a gente tem o papel de parede, que dá essa ideia de continuação, né, do espaço sem barrar de fato com um armário de portas fechadas. Esse papel de parede também ele traz uma imagem, né? Ele é um papel diferente, não é um papel de catálogo, assim, né? Na verdade a gente chama ele de painel de parede, né? Então ele tem uma dimensão específica e ele forma uma imagem de... como se fosse uma paisagem, né? Então não é aquele painel com emendas cotidianas que a gente vê, ele é maior e forma um desenho maior, dando essa ideia de continuidade e mais amplitude à textura, de fato. E ele é um painel assinado, né? Não vamos falar de marcas aqui, porque não é o objetivo, mas assim, eu acho que isso também traz exclusividade para o projeto, né? Então ele é um papel de parede que é um painel mais exclusivo, ele foi assinado por um artista, então ele tem um valor todo agregado nele também. E seguindo esse eixo do quarto, então, esse surpreendente da cama de ferro, seguindo nesse eixo pro lavabo, que também é um lavabo, mas é um banheiro aí, social. Explica um pouquinho sobre essa questão também, como que vocês construíram isso, porque você entra no banheiro, eu entendo, né, que é um lavabo, mas ele tem um chuveiro também. Exatamente. E a questão do banheiro, né, ele ficou bem central, se você pegar o estar, né, ele tá bastante à mostra. Então, o que a gente procurou fazer? Ele justamente está inserido nesse eixo, então a gente tem esse teto que você comentou, que ele acaba no infinito, porque a gente tem o gesso arredondando, que desce para a porta, então ele está todo pintado da mesma cor, justamente para a porta do banheiro também não ser impactante, assim, a primeira coisa que você enxerga no apartamento, né? E aí você abrindo a porta também, você tem internamente, ele tem uma continuidade de um piso e no fundo da parede ali também. Todo trabalhado então nos tons mais escuros para justamente compor essa composição que vem desde o jantar, né? E a ideia também foi que ele não parecesse um banheiro social, né? Ele atende a outro quarto, de fato, como um banheiro social, mas a ideia é que ele tenha cara de lavabo. Então a pessoa que vem, que você vai receber, vai ter essa ideia de um lavabo, ele tá mais requintado, com o painel, com o armário todo ripado, e o cantinho do chuveiro passa desapercebido, né? Exato. E o balcão também, né? A gente tem uma linearidade na cuba esculpida, na própria pedra, para também a gente ganhar mais bancada. E ao mesmo tempo a gente tem aquele armário, né? Que consegue organizar muita coisa ali. Então, assim, um banheiro que ele era... né? Se você pegar por metragem quadrada, é um banheiro pequeno, mas ele tá super atendendo, porque a gente conseguiu... No projeto dar essa amplitude, tanto com a profundidade, com as cores e mesmo com o balcão ele é inteiro, né? Não tem marcação de gavetas, não tem marcação de portas, então você olha, ele tá... Não é porque vai ter uma cara de lavabo que ele não tem que atender a funcionalidade, né? Então a gente tem que lembrar que tem que ter espelheira, tem que ter espaços para... guardar toalha, papel higiênico. Cotidiano, né? Então que seja funcional, além de estético, né? Perfeito. E a suíte? Nossa, a suíte deu quebra-cabeça? Quebra-cabeça que se diz? Não. Não, a suíte deu trabalho para os fornecedores, né? Então, a suíte a gente trouxe uma proposta bem diferente, ela é toda envelopada no couro e ao mesmo tempo a gente tem
A palha natural, é natural, gente, a palha é natural. Essa deu dor de cabeça, mas deu certo, tá lindo. E é uma proposta também, assim, bem diferente para um público que se permite, né, sair do convencional aí, de ter um roupeiro com portas, então o roupeiro é todo aberto. E a gente tem os cabides iluminados, a gente tem um fundo que também a gente não tem daquela marcação do roupeiro, nós conseguimos dar mais amplitude, né? E aí só que a pessoa tem que ser bem organizadinha, caprichosa, para o quarto ficar sempre lindo. É um perfil diferente, né? Tem gente que gosta de closet aberto, tem gente que gosta de closet fechado. Eu acho que vai muito da funcionalidade e praticidade de cada um, né, no dia a dia, né? Mas eu acho que a exclusividade que a Graça tanto cita, né, em questão, não é uma melamina que imita couro, não. A gente envelopou de couro, enfim, para dar esse requinte, dar essa exclusividade. E eu acho que também a questão de layout, sem barrar com roupeiros, dá essa profundidade que a Graça citou, né, dos elementos. Show! O banheiro também tá bem inovador, né? O banheiro tá legal. Deu trabalho também. O banheiro foi uma situação que ela foi proposital, a bancada realmente sobe inclinada, então isso foi até um ponto que foi nos questionado, assim, nossa, mas isso não tá errado? Não, era o objetivo mesmo, que justamente trazer uma bancada solta, né, como se fosse uma peça de decoração, um objeto solto, um mobiliário solto naquele banheiro, para sair justamente daquela cara da marcenaria, do modulado, né? E eu acho que teve um resultado bem legal. A gente gosta de desenvolver esses mobiliários soltos, enfim, nos nossos projetos, seja um aparador, a própria bancada da cozinha, tipo, ela parece algum elemento solto no meio da sala. Então, essa questão de trazer algo que separa da marcenaria, isso agrega valor, porque é uma sobreposição, né, que tu dá ali. A questão da pedra também, da bancada da suíte, se assemelha aos tons do couro utilizado internamente nos roupeiros. Isso. Então é todo um conjunto que fecha essa harmonia. Sensacional! E falando do espaço da lavanderia, vocês citaram antes que foi ganho um espaço de armários, enfim. O que vocês conseguiram otimizar nesse espaço aqui para que ele ficasse mais prático no dia a dia? Com a inversão dos pontos hidráulicos, né, da lavanderia, a gente teve aquela continuação da linearidade da cozinha, então a cozinha continua... Deu uma extensão até para a cozinha, né? Exatamente, tipo, ela continua até o final da lavanderia. E nas costas, então, a gente conseguiu com que o painel que está atrás da TV virasse um volume mais impactante, né, com maior espessura, sendo que a espessura nas costas dele é utilizada como armário para mantimentos, como se fosse uma dispensa. Porque a cozinha ela é compacta, né? Esse é o objetivo desse apartamento, né? Um apartamento funcional, mas compacto. Então a gente ganhou muito espaço de armazenamento nessa inversão dos pontos, justamente por isso. Um detalhe que ele só pôde, né, acontecer justamente porque a gente recebeu o projeto antes, né? Então o que a gente passa bastante para o cliente, assim, não esperam muito para buscar um profissional para fazer o projeto de interiores, né? Porque o projeto de interiores pensado antes, ele resolve muita coisa mesmo. Então, assim, às vezes o detalhe que parece bobo, ele te dá um resultado absurdo depois, né? E a gente sempre fala assim que a planta, o layout bem estudado, ele agrega muito valor no teu investimento, né? Então, né, é um investimento, não é, Poli? Você vai, por mais que você é o teu lar, você está comprando ou para investir ou para morar, mas isso sendo feito da forma correta vai agregar valor e você também está ganhando dinheiro, né? Então todo mundo ganha. Exatamente. E o que vocês esperam que as pessoas sintam quando elas entrarem aqui para conhecer esse apartamento do Espaço Moralia? Eu acho que a pessoa vai entrar e ela vai
Nossa, já tem vida, assim. Já tem alguém morando aqui, sabe? Não é uma coisa que parece que foi montada, sabe? Parece que tudo é de verdade. Mas tudo é, né, Cris? Tudo é de verdade. A fruta é de verdade, as plantas são de verdade, o amor que foi colocado no trabalho também, né? Então... Eu acho que esse impacto de entrar e você conseguir ver que tudo funciona também, que tudo tá de acordo, equilibrado. Enfim, esse aconchego, né, mesmo utilizando tons escuros, que às vezes são marcantes, né, mas tem as texturas naturais, a questão do equilíbrio com os tons claros que trazem esse aconchego e convido a entrar, a receber, a se sentar. Eu tenho essa sensação realmente que já tem gente aqui morando, já tem vida. Até o tapete, né, a gente quebra um pouco, dá um movimento com o tapete, ele resolveu tão bem assim, ficou descolado, né, Cris? Tava demarcada no espaço. Graça e Cris, é uma satisfação enorme para nós da OLV e da Construtora Oliveira estarmos aqui com vocês. Queremos agradecer esse tempo que vocês dispenderam para estar aqui, para projetar, e tenho certeza que essa dedicação e esse amor que vocês colocaram aqui fez toda a diferença nesse projeto. Então, como uma forma de agradecer, eu quero deixar uma lembrança para vocês. Como nesse ano nós comemoramos 35 anos de Grupo Oliveira, então vocês fazem parte dessa construção também. Muito obrigado por todos os projetos e por todo o trabalho. Obrigada por tudo mesmo, nós que agradecemos. Sempre compartilhados. Eu que agradeço, Poli. Então, você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o que nós conversamos aqui, agende a sua visita e venha conhecer o Espaço Morale de pertinho. É só você marcar que a nossa equipe estará prontinha para te atender. Valeu? Tchauzinho! Tchau, tchau.